4. Isso. Ao 6. Ela confundiu o versículo. Ela eu não entendi. Ela confundiu o versículo. Ela leu. Tanto que eu parei. Acho que você igualou. Eu não leio, eu também estava batendo com a minha leitura. Ela não leu o 4. Então leia, por favor, minha irmã. Eu não. Então leia aí, alguém leia, por favor. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. O irmão Carlos, Jacob Carlos, é isso? Falou sobre a interpretação e o simbolismo. Olha só, irmãos. Imagina você preso ao tronco. Imagina você. Já falei sobre quem estava nessa ilha. Só gente boa. João preso ao tronco por causa de uma obediência. O que Deus revelou para João, a pergunta que você fez, por que tanto simbolismo? Se você for ver toda a Bíblia nas suas revelações, outra coisa que você falou que eu vou te corrigir, não são interpretações. O Espírito interpreta a Bíblia no mesmo Espírito. Pode haver argumentos de muitos estudiosos que divergem. Beleza? Pode rolar a bola? Então, na questão da simbologia, se você for ver os símbolos que João teve na questão da revelação do Apocalipse, tem muito a ver com o nosso cotidiano. Por exemplo, o texto que foi a carta às 7 igrejas, não é isso? Da Ásia. Cada igreja tinha um pastor. Deixa eu fazer uma observação aqui para os amados. Eu tive um problema na nossa igreja, que o pastor até sabe mais ou menos quem que é. Irmão, Deus não fala a anja da igreja. Deus fala ao anjo da igreja. Deus não fala aos anjos da igreja. Ele fala ao anjo da igreja. Deus não fala às milícias dos anjos e das anjas celestiais. Ele fala ao anjo da igreja. Não existe, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não existe igreja, ouça bem isso, não existe igreja feminina. Não existe igreja feminina. Existe a igreja do Senhor, aonde pode o pastor, se for do seu ministério, ungir ou separar. Porque o livro de Apocalipse fala assim: as 7 igrejas, aos 7 anjos, ou aos 7 pastores. Então, nessa época dessa carta às igrejas, havia alguém que tinha que ser orientado do que viria a acontecer hoje em 2015. Esses pastores passaram por períodos proféticos, por períodos que se cumpriram e outros não, mas passaram também. Por exemplo, nós vamos falar sobre isso no futuro, dentro desse mesmo conteúdo, sobre a Babilônia, sobre a Igreja Católica Romana, sobre a perseguição dos santos, sobre a Virgem que deu a luz. Falamos sobre o sol e a lua que se encontraram. São símbolos proféticos que, se você for fazer
um estudo sobre os símbolos, você vai ver que fala sobre Jesus, fala sobre a igreja, fala sobre o anticristo, fala sobre as pessoas. Por exemplo, 7 cartas às igrejas. O que é carta? Carta é uma correspondência que tem um endereço, não é isso? Por quê? Porque as 7 cartas dadas a João na ilha de Patmos tinham uma visão do que poderia acontecer no futuro bem presente. E nessa época João foi preso em Patmos. Ele foi ali por um propósito, porque ele obedeceu a Deus e rejeitou a imposição do Império Romano. Porque Domiciliano, o imperador romano, ele impôs sobre João. Está escrito isso, irmão, porque a Bíblia é histórica. Tem história, tem um porquê. Por isso que João tem um porquê. Apocalipse tem um porquê. E para quê? Então, o propósito do livro de Apocalipse, ou a escatologia, tinha um princípio. E o anjo da igreja, por exemplo, de Filadélfia, estava entendendo que essa revelação de João lá em Patmos tinha a ver com a sua igreja local. Estão entendendo, amados? Amém? Amém. Posso continuar? Pode me interromper, tá? Aqui é uma aula. Aqui não é um curso de poder. Ainda que tenha um poder, tem a presença de Jesus em nosso meio. Isso é o importante. Então eu quero que vocês entendam que o livro de Apocalipse se cumpre hoje e vai se cumprir até a volta de Jesus. Por quê? Porque é escatológico. Escatos, logia. Então estamos estudando um livro profético que está se cumprindo hoje. Vamos lá. Propósito do livro. Deixa eu tecer um comentário aqui com os irmãos, rapidinho, queridos, do livro que eu trouxe aqui como ferramenta para estudo. Olha que coisa linda. Para incentivar a fidelidade cristã, Apocalipse aponta para o glorioso mundo do futuro. Um mundo sem luto, sem pranto, sem dor. Quando reaparecer o Jesus que foi crucificado e ressuscitou, este Senhor agora, entronizado, voltará para pôr fim à história do mundo com a destruição dos inimigos de Deus, para proporcionar a salvação definitiva do seu povo e para criar um novo céu, uma nova terra. Aleluia. A intensidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, homem. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. A intensidade da experiência do profeta é igualada apenas pelo simbolismo apocalíptico. Para ele, entrega para divertir seus leitores dos desastres e das tentações eminentes que exigirão sua lealdade firme no Senhor ressurreto. De fato, o Senhor virá com poder e majestade, mas não antes que seus inimigos tenham desferido um ataque terrível contra todos aqueles que sustentam o testemunho de Jesus. O autor estava em situação de sofrimento. Ele era companheiro na tribulação por estar em Jesus e por causa do testemunho de Jesus. Agora ele estava exilado na ilha de Patmos, situação dos destinatários às 7
igrejas. Propósito do livro. Deus abençoe. Não é saúde. Espirro não é saúde. Espirro é alguma irritação. É isso, irmãos. É isso. Espirro. Saúde por quê? Irmãos, aqui é uma aula prática, aqui não é uma aula de... Calma, você não vai pro céu agora, não. Fala, amada. Professor, Diga-me. porque eu tenho ouvido muito falar que os pastores falam, Jesus vai voltar para você, pode ser hoje, pode ser amanhã. Só que eu já ouvi outros pastores falar que Jesus vai voltar para todos, em piscar de olhos. E como é que esses outros pastores falam, não, Jesus vai voltar para você? E outros falam, não, vai voltar para todos, em piscar de olhos. Irmãos, olha a pergunta da nossa querida irmã. Então você já ouviu alguns comentários sobre a volta de Jesus, não é isso? Dá uma Bíblia aí, eu não trouxe a minha. Entra no norte, eu trouxe o norte. Presta uma Bíblia aí, meu pastorzão. Obrigado, amado. A pergunta da irmã é o seguinte: Jesus vem para todos ou vem para uns? Deixa eu resumir. E aí? Pergunta? Qual o seu entendimento, Diácono Carlos? A palavra de Deus diz que toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então eu acredito que ele vai vir para toda a criatura. Não. Todos, preste atenção. Preste atenção. Só vai ouvir o som da trombeta quem é filho. Quando a trombeta soar, tu acha que o filho do diabo vai ouvir? Não. Vai ouvir os salvos, os redimidos. Essa trombeta, quando tocar, meu amado, só vai ouvir os remidos. Que não, olha bem, o julgamento, os justos não serão julgados como vai ser julgado o ímpio. Porque o justo julgar segundo as suas obras. Já